Olá, paz do Senhor Jesus, paz para você que está aí, continuando aí o resumo bíblico. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Amós. Deus abençoe você que tem acompanhado, que tem curtido, que tem interagido comigo através deste resumo bíblico. Estou aqui com a minha Bíblia e nós vamos fazer hoje um resumo sobre o profeta Amós, irmãos. O autor do livro de Amós é o próprio Amós, o profeta Amós. A data onde esse livro foi escrito foi 760 a 753 a.C. 760 a 753 a.C. O período aí foi de 7 a 10 anos. De 7 a 10 anos, o profeta Amós foi usado por Deus. E nós vamos ver o que esse livro está trazendo para nós, o que nós possamos aprender com o livro de Amós. É um livro pouco usado dentro das igrejas. Muitos profetas, por ser profetas menores, não por causa da sua importância, mas por ter ser usado menos por Deus, tem menos obras dele escritas na Bíblia. Alguns livros eles ficam menos estudados, menos lidos, menos buscados dentro da Bíblia. Mas nós vamos trazer aqui para nós como experiência o que o profeta Amós trouxe para nós. Esse livro, irmãos, recebeu o nome do seu autor, Amós, e frequentemente se fez referência porque ele era um cultivador, ele era um pastor e cultivador de alimentos, e a cidade onde que ele cultivava alimento e pastoreava era a cidade de Tecoa. A cidade de Tecoa é onde o profeta Amós morava e é onde o profeta Amós também foi usado por Deus, irmãos. Amós é natural da aldeia de Tecoa, em Judá, ao sul de Belém. Era um pastor que colhia frutos quando Deus o chamou, embora, irmãos, ele não tivesse cultura e experiência sacerdotal. Então, Amós não era um sacerdote, ele não tinha experiência como sacerdote, mas mesmo assim, ele foi usado por Deus. O que é experiência sacerdotal, irmãos? Porque no Velho Testamento, Deus levantava o sacerdote, Deus levantava profetas e sacerdotes para estar falando para um povo. No Velho Testamento não havia ainda a descida do Espírito Santo. Então eram as pessoas que Deus o escolhia para trazer uma mensagem, para trazer um concerto, para trazer algo ali para o povo. E Amós foi uma dessas pessoas para essa missão. Amós foi uma dessas pessoas que veio trazer para o povo ali algo de suma importância vindo da parte de Deus. Deus usou Amós para trazer algo de suma importância para o povo daquela época. A missão de Amós, irmãos, estava dirigida ao seu vizinho do norte. Então ele veio trazer uma mensagem para os vizinhos do norte. Israel, contudo, suas mensagens de julgamento iminente e cativeiro não eram populares. O povo não prestava atenção, pois desde o dia de Salomão as coisas não andavam tão bem em Israel. Então, depois que Salomão veio a falecer, perdeu o trono ali, o trono foi passado ali de herança para o filho, as coisas começaram a tomar outros rumos e automaticamente desagradar o coração de Deus. Então, o ministério de Amós aconteceu enquanto
Jeroboão II reinava sobre Israel e Uzias reinava sobre Judá, cerca de 40 anos antes do exílio de Israel na Síria. Então Deus estava preparando o povo ali, Deus estava pedindo o povo o conserto. E o que traz para nós, irmãos, que muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitas das vezes o próprio Deus nos dá, traz a mensagem até nós, recebemos ali da parte de Deus, para que nós venhamos consertar, para que nós venhamos endireitar as nossas vidas. E assim aconteceu com Israel. Deus estava levantando profeta, Deus estava levantando homens para estar falando com o povo, mas o povo continuava na rebeldia, o povo continuava pecando contra Deus, irmãos. Então Amós era um profeta contemporâneo. Ele veio aí na época de Isaías, Oséias e Miqueias. O livro foi escrito perto de Jerusalém. Então, na proximidade de Jerusalém, que nós falamos aqui, que ele morava numa aldeia, né? E o nome da aldeia chamava Tecoa, aldeia de Tecoa. Amós, irmãos, via que por trás das prosperidades e do poder externo de Israel, internamente a nação estava corrompida. Os pecados dos quais Amós acusou o povo eram numerosos: negligência com a palavra de Deus, idolatria, adoração pagã, cobiça e opressão aos pobres. Então, Deus chamava ali o povo de Israel para um conserto, porque as coisas não estavam agradando a Deus. Levantou o profeta Amós no ano 760 a 753 a.C., para que Israel viesse a consertar, para que Israel estava corrompida, para que Israel voltasse para os olhos de Deus. Então Amós começou um julgamento sobre toda a nação vizinha, pedindo conserto, irmãos. Depois sobre sua própria nação de Judá. E finalmente, o julgamento mais severo foi dado a Israel. Suas visões por parte de Deus revelam a mesma mensagem enfática. O julgamento está próximo. O livro termina com a promessa divina a Amós da futura restauração remanescente. Então Deus chama o povo para um conserto. Deus levanta homens para consertar a nação. Deus levanta homem para falar com a nação. Mas a nação estava se rebelando contra Deus, com idolatria, adorações pagãs, cobiças e outros males mais. Então nós temos que prestarmos atenção se nós estamos ou não estamos agradando a Deus. Não é simplesmente assentarmos em banco de uma igreja, não é simplesmente nós nos denominarmos cristãos. É simplesmente nós pertencemos a um grupo. É simplesmente nós sermos membros de uma igreja. Nós temos que olharmos para nós mesmos através da Bíblia Sagrada, através do conceito de Deus, através da boca de Deus. Nós temos que perguntarmos para nós todos os dias: estamos nós agradando a Deus? Estamos nós fazendo a vontade de Deus? A forma de eu congregar, a forma de eu buscar, a forma de eu adorar está agradando a Ele? É essa pergunta que eu deixo para os irmãos que estão aí, que tem me acompanhado. Então o livro de Amós ele traz para nós um grande ensinamento. É um ensinamento de conserto. É um ensinamento de reestruturação. É voltar à origem, voltar aos olhos de Deus. É não deixar que o pecado, não deixar que a vontade humana venha prevalecer ou sobrepor os interesses de Deus em nossas vidas. E mesmo que sejam vontades religiosas, irmãos, mesmo sendo vontades religiosas, ela nunca, jamais pode sobrepor os interesses de Deus. Já parou para pensar nisso? Já parou para falar com Deus? Será que eu estou realmente agradando a Deus? Será que a forma, o jeito de eu cultuar, a forma que eu busco a Deus,
eu tenho agradado a Deus, eu tenho agradado a mim, ou tenho agradado a religião, o ministério? Então nós temos que trazermos isso para dentro de nós e buscarmos a resposta em nós mesmos. Cada um de nós temos uma resposta para darmos para Deus, irmãos. A palavra-chave desse livro é prumo. As pessoas se prumar. A palavra-chave desse livro é esperança. A visão de Deus a Amós revela o prumo, é o padrão pelo qual o povo seria provado e julgado, que está lá no capítulo 7 de Amós. A natureza de Deus brilhou antes da esperança que oferece em sua restauração da terra e do povo. Então Deus avisando aquele povo que algo ruim iria acontecer. É Deus trazendo ali a boca de um profeta, a boca de um homem para avisar para aquele povo que algo ruim iria acontecer com aquele povo, com aquela cidade, com aquela nação, se eles não se voltassem para Deus, porque eles estavam se voltando contra Deus. E o tema desse livro de Amós, irmãos, porque Deus é eternamente justo. Ele ordena que sejamos satisfeitos com nada menos do que sua justiça em nossas vidas. A justiça de Deus tem que prevalecer em nós. A justiça de Deus tem que estar dentro dos nossos corações, irmãos. A justiça de Deus é o que determina se nós estamos certos ou se nós estamos errados. Deus odeia o pecado. Guarda isso no seu coração. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. O preço por ter pecado, o preço por termos pecado em nossas vidas, o preço é muito alto. Para fazer suas obras, Deus elege pessoas que o mundo rejeita. Às vezes Deus usa pessoas que o mundo está rejeitando. A cidade está rejeitando, o país está rejeitando. E Deus levanta aquela pessoa ali para ser usado. Porque os pensamentos de Deus é diferente dos nossos pensamentos. As escolhas de Deus é diferente das nossas escolhas, que muitas vezes escolhemos com os olhos, escolhemos por status, escolhemos por posição, mas Deus escolhe por coração. Deus vê o que o homem não vê. Deus escolhe pessoas, servos, pelo coração, irmãos. Aquele que a quem dado, mais são responsáveis. Aquele a quem é dado tem mais responsabilidade. Então, quem recebe uma missão de Deus, automaticamente ela tem responsabilidade sobre aquela missão, porque o julgamento dele é certo. Aquele que teme a Deus recebe bênção dele, tanto agora como na eternidade. Então, o temor, a Bíblia fala que o temor é o princípio da sabedoria. Temor, as pessoas preferem, muitas das vezes, sacrificar. As pessoas preferem, muitas vezes, tentar pagar um preço para Deus. Mas a Bíblia sempre nos fala de temor. E temor, já disse, não é ter medo. Temor é nós termos respeito às coisas de Deus. Nós temos que termos respeito à coisa de Deus. Aquele que teme a Deus recebe bênção dele, tanto agora como na eternidade, que é a salvação das nossas almas. Vamos para o embolso desse livro. Deus julga os vizinhos de Israel. Está lá em Amós 1, a partir do 1, do 2 ao 5. Deus julga a Israel. Está lá em Amós 2:6 a 6:14. Amós tem 5 visões. Está lá em Amós 7:1 a 9:10. Israel será restaurado. Está lá em Amós 9, do 11 ao 15. Israel será restaurado, Amós 9, do 11 ao 15. Aprendemos muito com esse livro. Aprendemos sobre o conserto com Deus. Aprendemos aqui sobre agradar a Deus. Aprendemos aqui que Deus julga um povo, julga uma pessoa, julga uma nação por causa da rebeldia, por causa do pecado, por causa do exílio de condutas.
Aprendemos aqui, irmãos, que nós temos que agradarmos a Deus antes de agradarmos qualquer outra coisa. Nós temos que agradarmos a Deus primeiro e sempre agradarmos a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, em forma de agradecimento, que o profeta Amós, nesse livro, nesse resumo de livro, possa vir a falar contigo em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, louvo e te agradeço, ó Deus, por mais um resumo bíblico, Deus. E hoje nós estamos no livro do profeta Amós, ó Deus. Que o Senhor possa encher corações, que o Senhor possa falar com pessoas, ó Deus, que está aí ouvindo, ó Deus. Que possamos aprender e aprendemos cada dia mais. Eu coloco esse ouvinte, essa pessoa que está aí ouvindo, sobre tuas mãos, para que seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Jesus abençoe a sua vida e até o próximo livro, se assim o Senhor nos permitir. Jesus abençoe.